Olá, muito bem-vindo ao podcast Justiça Certa. Eu sou Diego Barbosa e vou estar com você em mais um programa especial, onde a gente vai falar sobre o quê? Dívidas. Mas o melhor, nós vamos falar como sair das dívidas, né? Você que é servidor público federal, municipal, estadual, hoje é com você que a gente vai trazer algumas soluções na prática para que você consiga dar um passo importante e começar a se livrar dessas dívidas. E como você já sabe, aqui é um canal onde você vai poder conhecer melhor as suas dívidas e buscar uma solução para fugir delas. Então, toda semana aqui um programa novo falando com convidados especiais, com especialistas na área, trazendo soluções para que você fuja das dívidas. Então, se você gosta disso, se você quer isso e se você precisa disso, o que você tem que fazer? Clica aqui, deixa o seu like, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Por quê? Porque sem isso você vai perder muita informação importante e vai continuar patinando nas suas vidas. Por quê? Porque dívida é atraso de vida e você não quer isso, correto? Então, e não esquece, deixa aqui embaixo, comenta aqui qual que é a sua maior dor, qual que é o maior problema que você fez, como que você se sente aí, ou se você já se sentiu lesado por banco, corretoras de crédito, tudo que você possa ali ter sido ferido aí na sua jornada de vida e vamos ver se a gente consegue te ajudar, tá ok? Se você tiver alguma dúvida, segue nós em todas as nossas redes sociais, manda um direct que a gente pode te ajudar também. Bem-vindo ao Justiça Certa e hoje eu tô aqui com o Dr. Queiroz e Ian que vão estar conosco durante esse programa. Roda a vinheta! Voltamos e olha só, vem comigo, tá? Eu quero começar esse programa, hoje a gente vai falar de endividamento do servidor público. E um dado que me chamou muita atenção, é um dado assim, eu vou até perguntar aqui para os nossos especialistas, eu fiquei muito surpreso. A gente está falando que o superendividamento, né, que é o dinheiro tomado pelos servidores públicos no Brasil, ultrapassam os 200 bilhões de reais. Gente, é 200 bilhões de reais. É isso mesmo, Dr. Queiroz? Seja bem-vindo. Obrigado, Diego. Um prazer estar aqui com você de novo. E você aí que está nos assistindo. Certo? É verdade. 200 bi? Ultrapassa mais que isso. Não, mas é bi de bilhão. Bilhões. Isso aí é maravilhoso. É um mercado maravilhoso. É um nicho do mercado que os banqueiros encontraram, certo? Que quem é a presa? O servidor público, né? É sem risco para o banqueiro. O banqueiro tem um risco quase zero, se não zero, e tem uma rentabilidade maravilhosa nessas operações. Tanto é que as bases, aumentaram as bases. Esse valor já deve ter duplicado. Depois que o presidente Lula ampliou a fonte de captação do banco, além da fonte do INSS, da arrecadação do INSS, passou também agora a ter o fundo do FGTS, meu amigo, isso está maravilhoso, né? Entregar dinheiro, certo, para o servidor que tem a fonte dele, é o contra-cheque, a conta bancária dele, que é a conta salário, que ele não tem por onde fugir, vai ter que pagar, a um banco ou no outro vai ter que pagar, meu amigo, é maravilhoso, e ele ainda mais, onde ele tem maior rentabilidade. Ele tem maior rentabilidade que muitos outros produtos, muitos outros mútuos no banco. E nós vamos falar sobre isso. Vamos falar o que o banco ganha, e do que ele ganha e por que você está perdendo. E por que você está perdendo e como você deve sair disso. Importante, demais. É isso aí. Estou aqui também com o Dr. Ian, outro especialista nosso aqui. Doutor Ian, 200 bilhões e o Dr. Queiroz aqui já falou que isso aí pode estar dobrando o valor com os valores atualizados. E aí? Pois é, Diego. Bom dia, boa tarde, telespectador, boa noite, não importa o horário que você esteja vendo, uma satisfação enorme estar aqui nessa mesa, e realmente é um dado assustador. A gente vê os balancetes trimestrais a cada 4 meses, como os bancos faturam muito, e isso precisa ser desmistificado. Então, o escopo hoje do podcast, né, Diego, é a gente falar um pouco sobre essa rentabilidade do banco.
E, naturalmente, as pessoas não sabem disso, mas agora você vai ficar sabendo, a operação de empréstimo consignado, a liquidez é enorme, né, Dr. Carlos? Como a gente vê aí, um mercado onde o crédito é muito fácil, servidor público, contra-cheque é um documento que assegura uma facilidade enorme para o banco, uma certeza de recebimento. Só que existem muitos pormenores que você, servidor público, não sabe, que a gente vai estar explorando aqui no podcast. Então, uma satisfação enorme. Bacana, bacana. Eu já quero começar com uma pergunta para os dois, porque é uma coisa assim que me incomoda. E incomoda porque é uma dor muito latente, né? Por que o servidor público se endivida? Então, assim, e eu vou aprofundar um pouco mais isso, né? Porque quando você pensa, o servidor público, entende-se que existe uma estabilidade financeira, ou seja, seria, eu sou empreendedor, então tipo assim, eu sempre matei um leão por dia, então você ganha o dinheiro de hoje para pagar a conta de amanhã, tá? O servidor público, ele tem uma estabilidade financeira, ou seja, era para ter uma regrinha, né, ali para levar o seu financeiro, manter o equilíbrio, a saúde financeira dele. E aí vem a pergunta: existe, eu gosto muito, eu gosto de provocar, porque existe um interesse do banco em fazer o servidor público ficar endividado? Bom, primeira coisa, nós temos que saber que ninguém faz dívida por fazer. Exato. Esse endividamento do servidor público, primeiramente, do tempo para correção dos seus valores. Ele entra no serviço público e ele é concursado para receber aquele valor mesmo, fez o concurso para receber aquele valor, mas no decorrer dos anos, ele vai perdendo o quê? O valor do capital, porque a inflação vai corroendo. E ele não tem reposição salarial no tempo, em 5 anos, 6 anos, 7 anos, aquilo que ele ganhava, evidentemente, não está comprando, fazendo a compra no supermercado. E com as necessidades normais, vai tendo a necessidade também de esse acesso fácil ao crédito. Além de o estímulo ao consumo faz com que ele faça compra, faça com que ele possa comprar bens e serviço. Aí ele tem escola, ele tem plano de saúde, ele tem uma série de compromissos, condomínios, Sim. Certo? Então, prestação de financiamento. Desconto na fonte, né? Tudo na fonte. O desconto Então, na fonte, eu falo assim, inclusive, de imposto de renda, essas coisas, né? Porque todo mundo olha o servidor público e fala, não, o servidor público ganha bem. Mas mal sabe que já é descontado um valor enorme na folha, né? De imposto. E aí você fala, mas quanto sobra líquido de verdade? Isso. E aí ele tem os problemas. O Brasil não vive numa crise como alguns outros países, mas não está numa estabilidade econômica. Então, a inflação que você tem lá de 5 e pouco ao mês, ela não representa o que é, porque nós estamos numa inflação de 7, 8 na ponta. Entendi. E isso, o valor do salário dele cai a cada ano, porque não há uma reposição. Não há. Isso é um primeiro ponto. E vem o primeiro ponto da vida do cidadão, ele querendo crescer, Sim. o estímulo a crescer, o estímulo a produzir, o estímulo de compra, e Sim. acaba, quando ele se vê, ele está endividado. E aí o que acontece? Aí o sistema financeiro faz o quê? Não, eu posso te dar dinheiro para você. E nós temos hoje o instrumento, que é o limite para o consignado. Então, 35% da sua renda líquida. Dá uma ênfase nisso, porque é importante saber, você que está assistindo, que assim, existe limite, tá, gente? Não é um negócio assim que você fala assim, ó, não, toma dinheiro, até o ponto de você se olhar e falar assim, e agora? Todo meu dinheiro está indo para o banco. Correto, doutor? Exatamente. Isso tem um limite, que a lei estabelece de 30% a 35%. Até 35%. 35% da sua renda líquida. Deduzidos os impostos normais, INSS, Receita Federal, se tem o valor líquido, e aí você aplica o percentual de 35% a 30% desse valor, e a sua margem, chamado margem consignável. Com base nisso, você pode estabelecer os parâmetros para ser as parcelas mensais dos planos. O que acontece com isso? Se fosse só isso, estava tudo bem. Mas acontece que os bancos, diante de um tema repetitivo 1085, se viram numa condição de blindagem.
Por quê? Eu tenho uma conta salário, Sim. eu tenho um contra-cheque. Eu faço o cálculo sobre os 30% aqui e driblo a legislação fazendo um empréstimo consignado na sua conta salário. Quando o dinheiro entra, já abate o valor do outro empréstimo que foi feito. Ou foi feito por troco, ou foi feita uma renegociação, ou um novo empréstimo, e vai utilizando o quê? A base de 100%. Nós chegamos a ter servidores aqui com 80%, 90% de comprometimento. E nós temos o quê? Aí o juiz, tá, está com os braços, muitas das vezes, amarrados, o juiz singular, né? Porque tem o tema 1085 definiu que não poderia ser avaliado ou modificado para a base de se formar o limite consignável, né? Aonde a limitação consignável, a conta corrente, a conta salário. Então, eu tenho 35 aqui, mas 75%, 65% está livre. Entendi. E o banco faz o quê? Era para o endividamento ele ser corresponsável para dar o crédito correto, responsável, ele faz o quê? Tá nem aí. Libera. Vai liberando. Vai liberando. Isso é um dos fatores. O segundo fator. O terceiro fator é que, além do endividamento, do indivíduo normal de receber, o banco impõe para ele o quê? Um seguro. Um seguro, ou uma capitalização, ou uma... Eu sou leigo, mas isso aí isso é renda casada. Exatamente. E é ilegal. E aí, legal. Mas o banco faz. Não, eu mesmo já passei por isso. Tipo, você toma um empréstimo, quer, mas você precisa contratar esse serviço não, meu aqui para uma... E pasme. Tem desembargador, tem ministro, tem juízes que falam que isso é normal, porque o banco, e se você não fizer isso, o banco não vai te emprestar. Ora, isso é abuso. Isso é abuso. Isso o risco da operação é alto, né? O que não é muito bem verdade. E não é alto, não existe alto. É risco zero. É o contrário. Não teria que ter implementação dessa prática espúria do banco de impor a você, ao servidor, certo? Em fazer um seguro aonde você já está endividado. Então imagina, você toma um empréstimo e o pior, que fica pior ainda, você paga o seguro na cabeça. Então, o que é seguro na cabeça? Ele debita, normalmente as pessoas têm que você paga a parcela do seguro mensal. Então aquela parcelinha mensal, pequenininha. Não. Debita integralmente. E você fica pagando juros sobre essas parcelas do seguro, porque debitou do que ele retirou, que eles chamam de troco. Ou quando ele faz o contrário, que é outra artimanha dos bancos, que ele embute o valor do seguro no valor da operação. Não, isso é de praxe. Isso aí, se você... Mas o que acontece? Quando você vê o comprovante, tem vários elementos. Sim. Né? Então, o valor financiado é o valor que você pediu, entendeu? E ele coloca despesas. Só que o banco coloca como despesa o seguro prestamista. Como a gente falou aqui, o seguro prestamista não é devido. Porque como contra-cheque do servidor público Entendi. é um maior elemento de segurança para o banco receber o dinheiro, porque não tem como o banco não receber. Então tem o contra-cheque, saiu, debitou, é como se fosse o imposto de renda. O servidor nem vê. O que acontece? Quando ele não cobra na cabeça, como o Dr. Queiroz colocou, no valor financiado, que contempla todas as despesas, ele colocou o seguro prestamista. Ele não abateu. E sobre o seguro prestamista, que existe uma prestação mensal todo mês, tem o valor dos juros. Nossa, então, servidor, se você tem um seguro, depois pode ver se coloca o nome do banco ou não, mas existem bancos que colocam, vamos admitir, um seguro, e existem casos aqui no escritório de 80 mil, 70 mil, 60 mil, com juros de 1,70 ao mês. Isso aumenta o endividamento do servidor público. Na realidade... E a pessoa muitas vezes nem faz noção, porque acha que está tudo correto. Se o banco colocou, está correto. Porém, isso que já está colocando, essa é uma informação que o servidor precisa saber, é ilegal. Isso é abuso. Não pode. E esses abusos, quando são feitos por banco privado, você pode falar o seguinte: banco privado é pagar dinheiro, de qualquer forma. O que não é. Que tem a ética, né? Tem a forma correta, razoável de práticas, né, bancárias. Mas e os bancos públicos fazendo isso mais perverso do que os bancos privados? Agora você entenda o seguinte:
Por que cobrar à vista o seguro? Porque ele não pode depois... Porque quando você faz seguro, você pode ir lá e pedir o cancelamento do seguro. Verdade. Se você pagou à vista, não tem cancelamento. Não tem estorno. Não tem. O banco não é bobo, né? Quem é bobo? Não, nós estamos falando quem é bobo aqui. Quem é bobo é você, consumidor. É você, servidor, que está sendo feito de bobo. Porque você, na sua inocência, na sua necessidade, se submete a isso. Da fragilidade, da sua hipossuficiência, não consegue chegar a isso. Consegue chegar ao seguinte: eu estou precisando de 20 mil reais para pagar meus cartões, meu seguro de saúde, eu estou precisando pagar a escola do menino, dos meus filhos, eu estou precisando fazer minha mãe está com problema. O quarto são os problemas familiares, que muitas vezes o servidor aposentado ou na ativa, ele acaba tendo que assumir pela sua família, que algumas vezes não tem condições. E acaba acreditando que amanhã ou depois vai haver um realinhamento salarial, que aí é onde os sindicatos lutam muito por isso. Sim. E aí não chega, como exemplo, nós tivemos agora as negociações. Nunca traz o valor no real para o servidor, buscando reparação da inflação anterior. Então essa defasagem, ela é um compositor disso. Um juro de 1,5%, algumas pessoas falam assim, mas 1,5%, 1,70% é baratinho, né? Porque o cidadão comum, o consumidor comum que não é servidor, ele está pagando 2,80%, 2,50%, 3,40%, 4%, que nós já encontramos 5%. Isso é nada, né? Mas o pior é que o servidor, a rentabilidade de cada operação que o banco ganha em cima dele é de 800% a 1.500% de rentabilidade. Não. Isso é correto? Isso é exorbitante, é um negócio que... Isso não é exagerado? E tem juiz que fala o seguinte, 1.000% de lucro é exagerado? É um absurdo, é vergonhoso. Um país que admite, um judiciário que admita isso. E nós queremos provar isso. E veja, nós queremos trazer a lume, submergir. Não, esse é um assunto que esse não dá problema. mais para ficar atrás das cortinas. Porque não é agora discutir o lucro do banco. O banco tem que lucrar, todos os bancos têm, inclusive os públicos. O público não lucra. A Caixa Econômica, Banco Brasil, BRB, esses bancos BNB, certo? Esses bancos, eles não é dizer que eles têm que ter lucro, eles têm que ter superávit. Sim, interessante. Eles têm que ter superávit, porque eles precisam fomentar. Sim. Diferentemente da obrigação dos bancos privados não ter em fomentar o mercado, fazer a produtividade, né, que alguns bancos privados fazem isso até mais que o público, tá? Os bancos privados contribuem mais do que para fomentar o negócio e a indústria e tudo mais do que o banco público. Mas não pode ter prejuízo. Tem que ter superavitário para desenvolvimento. Agora, não pode há serviço em cima do servidor público, daquele que é hipossuficiente, não tem condições de disputar ou negociar, porque está ali no seu contra-cheque. E mais que o banco faz, viu, Diego? Quando você está apertado, muito apertado, já usou sua margem quase toda, você está ali incomodado, você procura o gerente do banco para recompor, renegociar. E ajuda, literalmente, né? Para renegociar, para diminuir. Ele fala que não vai fazer isso. Por que não vai fazer isso? Porque não tem razão de ser, você está em dia. Para você negociar com o banco, você tem que estar atrasado. Entendi. Você não pode estar adimplente. E o banco, com essa nova norma do superendividamento, eles não estão colocando em vigor. E digo mais, o judiciário não tem a capacidade de querer ser o protagonista no acordo com o servidor, porque ele só prejudica o servidor. Ele não conhece, não sabe as artimanhas do banqueiro. Entendi. Banqueiro é formado para isso. Eu fui formado para isso, eu servi os bancos, eu sou ex-bancário. Sou ex-bancário e especialista no direito bancário. E estou tentando mostrar para o judiciário que essa prática que os bancos estão fazendo, ela é espúria, ela é um abuso e coloca o servidor em desvantagem exagerada. Exagerada. Eu vou fazer uma pergunta para os senhores.
Eu já identifiquei duas, assim, porque eu sou leigo, eu não sou especialista. Eu sou o leigo da história. Na minha percepção do que a gente já conversou aqui, eu já vi, então, que eu acho que é irregularidade, né? Então nós temos a compra casada, e que, tipo, isso é uma coisa que eu, desde quando eu comecei a pedir dinheiro com o banco, é uma coisa que eu sempre paguei, né? A compra casada. E o segundo é os juros em cima do seguro. Ou seja, aqui está o dinheiro que você pegou, aqui está o seguro, que é para cobrir o dinheiro que você pegou, e ele faz isso aqui, ó. Ele joga aqui junto o pacote todo e cobra o juros em cima de tudo. É isso? É isso exatamente mesmo. Isso, Diego. Inclusive, você, servidor público, deve estar se perguntando: doutor, mas o outro lado é o banco. É uma instituição bilionária. Eu tenho medo de litigar, né? Então, mas é importante você, servidor público, consumidor, entender que existem mecanismos para a gente poder demonstrar isso. Naturalmente, é um outro ponto, como o Dr. Queiroz falou, a gente tem que sensibilizar o judiciário, que afinal, o advogado é a extensão do direito do seu servidor, mas quem define é o judiciário. Mas você deve pensar, mas como é que eu vou discutir os juros? Porque do outro lado é o banco, uma instituição bilionária, é muito forte, tem todo um poder jurídico, e aí a gente está falando das vulnerabilidades. Né, eu faço uma pergunta, né? Como que eu vou discutir os juros se eu aceitei na hora que eu peguei o crédito? Aí é uma colocação muito importante, Chico, porque o Código Consumidor, no seu artigo 6º, é como se fosse o artigo 5º da Constituição. São como se fossem cláusulas pétreas. Ou seja, se uma determinada situação violar uma das premissas dos incisos do artigo 6º, há uma violação ao consumidor. Então, o Código Consumidor ele prevê que quando há uma vantagem exagerada, que coloque uma onerosidade excessiva, e é muito importante entender a onerosidade excessiva, porque não é porque você, consumidor, aceitou aquela taxa de juros que ela é imutável, que ela não pode mudar. Isso não é verdade. Porque o que a gente está discutindo aqui é um fato superveniente, né, como a gente falou, a questão da inflação e tudo mais, que esse juro se torna pesado. E isso tem que ser discutido. Principalmente, como a gente vai abordar no momento oportuno aqui no podcast, a fonte de captação do dinheiro do banco. Porque existem precedentes do STJ, agora sendo um pouquinho mais técnico, que ele fala que uma das premissas para você identificar se realmente houve uma abusividade da taxa de juros remuneratórios, como o Dr. Queiroz falou, o banco tem que lucrar. Óbvio, é uma atividade privada. Porém, tem que ser analisada a razoabilidade. Então, existe um entendimento jurisprudencial, Diego, que é o tema repetitivo 27. Tema repetitivo 27. Ele fala que se você caracterizar uma relação de consumo, no caso aqui estamos falando de servidor público, empréstimo consignado, operação CDC, cartão de crédito, se você demonstrar que por óbvio é uma relação de consumo, que é a súmula 297 do STJ, que há uma abusividade, mas você tem que demonstrar essa abusividade, mas se for demonstrada essa abusividade, você pode discutir a taxa de juros remuneratória. E aí que entra a gente falar do custo de captação, né? Dr. Queiroz veio do mercado financeiro, sabe, inclusive muito melhor que eu, porque eu aprendo com ele, que existem várias formas de fonte de captação, né, Dr. Queiroz? E o que a gente está emergindo agora no judiciário é a fonte de captação, Diego, do empréstimo consignado. Existem várias, mas tem uma especial, né, Dr. Queiroz, que é uma resolução do Banco Central que atribui a possibilidade do banco, servidor público, e no fundo da Previdência Social, que é um fundo bilionário, porque você é servidor público, todo mês, assim, com o imposto de renda, é debitado a sua contribuição social, certo? E vai para o fundo. Todos nós sabemos que o dinheiro não fica parado, né? O dinheiro ele é remunerado por isso. Então, por essa atribuição do Banco Central, o banco ele pode ir nesse fundo, captar o dinheiro e é uma autorização para ele emprestar para o servidor. Empréstimo consignado. Então, o custo disso é zero. Porque ele não paga nada. Não paga. Ele não paga nada. Entendeu? E complementando a isso aí, então agora eu vou falar agora, porque o juiz, o magistrado é servidor público. Importante saber disso, tá? né? Importante. Então, para você também, magistrado, que é servidor público,
E para você, magistrado, que também usa o consignado, ou quando não usa o consignado, faz lá o financiamento no banco, certo? Que você está pagando, fazendo uma operação casada com seguro, você está contribuindo por uma ilegalidade. Porque é uma ilegalidade que faz uma praxe no mercado bancário como um todo. Você vai estar fazendo um empréstimo, tem que fazer o seguro. Se não fizer o seguro, tem que fazer um tipo de capitalização ou fazer ainda um chamado consórcio. Sim. Um consórcio. Então, de todas as formas, essa é uma prática que não deve existir. Agora, se você, consumidor, conta corrente, quer fazer um seguro a mais que você normalmente tem, você quer comprar um consórcio, que quer fazer uma... Você não pode estar vinculado a uma operação. Não pode ser imposto isso, porque isso é uma prática espúria, uma prática ilegal. E não só isso, você tem que observar o seguinte, senhor magistrado, que a fonte que o banco obteve para emprestar no consignado foi uma liberação pelo governo, pela União, certo? E de todos nós contribuintes, para o banco ter uma fonte onde tem um custo menor de captação para emprestar com as taxas mais módicas, uma taxa menor. Então ele pega, não é por essa resolução do Conselho Monetário Nacional, aonde ele pode, a arrecadação que ele tem do INSS, ele fazer pelo empréstimo consignado, ele paga zero. Então quanto que ele vai emprestar? Qual a margem de lucro que ele vai emprestar? Qual a margem, o spread que ele vai ter nessa operação? Qualquer uma que ele fizer, ele já está tendo lucro. Exato. Aí você fala, quanto que é a despesa que ele teve? Tira a despesa e o IOF. E o restante? 1000%? 1.500%? Aí entra uma questão. Isso não é uma prática predatória? É. Até para uma pessoa, vamos dizer assim, tentando tirar um pouco aqui do jurídico, da economia. Você vai pensar. Um prestador de serviço, ele está ganhando 1000% de lucro em cima de você. Isso não é predatório? Rapaz, eu venho da área privada, né? De empreendedorismo. Pequeno, etc. Mas eu acho que eu nunca vi ninguém nessa minha jornada de vida de empreendedorismo falar que teve lucro de 1000%. Se você é empreendedor e está assistindo aí, coloca para mim aqui nos comentários. Qual que é a sua margem de lucro? Só para a gente ter uma ideia. E o mais incrível, agora, o senhor magistrado, sou ministro, sou desembargador. Quando nós estamos falando de aumento das tarifas de ônibus, e que você aumenta um pouquinho, que seja, que é além da inflação, um pouquinho além da inflação, se queima o ônibus, se faz movimentações para se ajustar, e aí o Estado, o governo, pede as planilhas para ver o custo. Quando as escolas particulares aumentam acima da inflação, muito acima da inflação, não estamos falando em lucro, hein? Acima da inflação para reajustar, um pouco acima da inflação, aí há toda a movimentação do Ministério Público para verificar. Quando os planos de saúde sobem muito além da inflação, exige que ele faça a demonstração da planilha porque está aumentando. Por que essas empresas, essas atividades, são atividades de interesse público? Agora, banco não é atividade de interesse público? Tem que ter legislação, né, doutor? Que tem a autorização para o banco funcionar no Brasil, então não tem que ter uma Ele tem que ter autorização, como a escola tem que ter autorização, como a empresa de transporte tem autorização, como um posto de gasolina, uma distribuidora de combustível tem que ter autorização, o banco também tem autorização. E ele está fazendo o seguinte, tem muitos juízes aí, com a cabeça o seguinte, o banco pode praticar qualquer taxa de juros, é liberado ele qualquer taxa de juros, porque o STF, o STJ disse que ele pode praticar qualquer taxa de juros. E é essa sensação que os tribunais superiores estão dando aos magistrados que estão julgando essas causas, de que o banco pode tudo. O banco pode praticar todo tipo de abuso e sem poder ser avaliado. Então, o que se traz agora é você, consumidor, buscar a justiça. Sim. Propor as ações. Precisamos criar um movimento. E no nosso escritório, nós estamos defendendo essa causa por ela ser totalmente justa. Totalmente justa. É uma injustiça o que os banqueiros estão fazendo com o servidor público em relação a
os empréstimos consignados, e eu não digo só consignado por conta do contra-cheque, eu digo consignado em sua conta bancária aonde você recebe seu salário, chamado CDC. Sua conta de salário, aonde é debitado o CDC, aonde é debitado todas as outras operações que alguns bancos até colocam como consignado, porque está no seu contra-cheque. E o judiciário deu o quê para eles? Carta branca. Carta branca. Então agora nós temos que trazer, porque o judiciário também, nós temos que fazer o seguinte, o judiciário quando ele for julgar, os ministros quando for julgar um repetitivo, eles não estão avaliando a repercussão negativa que vai gerar um ato, uma atitude, uma prática espúria do banco, se apropriando daquela decisão para se valer-se de lucros abusivos. O judiciário não avalia isso. Agora, o que nós estamos fazendo? Vamos trazer o judiciário para reavaliar isso. E nós não estamos buscando uma intervenção, como você, magistrado, possa pensar, o judiciário não pode fazer intervenção econômica nos bancos. Não se diz isso. A intervenção do judiciário é nos contratos. O judiciário é o protetor da sociedade. Sim. Ele protege, ele tem que proteger o quê? O direito. Ele tem que fazer aplicar o direito. Em razão de quê? Do abuso. Se há abuso, se aplica a lei. Não há abuso, não foi provado o abuso, correto, o banco cobrou corretamente. Agora, como que o judiciário não quer deixar nem ser provado que houve abuso? Tem juízes que nem quer. Olha, ele pode cobrar os juros. Você está querendo intervir no mercado bancário. Por quê? Descobrir o lucro do banco passa a ser, sabe o quê? Invertido. Descobrir que o banco está ganhando lucro de 1.000%, 800%, 500% de lucro líquido sobre a operação, passa a ser abuso de quem? Do consumidor. Ou seja, o consumidor que está abusando do direito de querer saber quanto que é o lucro que o banco está tendo em cima dele. Se é abusivo ou não. É mole? É um absurdo, né? Tem um detalhe também aqui, complementando o que o Dr. Queiroz falou, que o mercado financeiro hoje no Brasil é um oligopólio, convenhamos, né, senhores? A gente tem os grandes bancos, né? Então vamos botar a Caixa Econômica, Banco Santander, Banco do Brasil, o próprio BRB, Bradesco, Itaú, são muitos deles. Então, convenhamos que no Brasil também não tem uma prática de uma concorrência tão grande das instituições financeiras. É um mercado muito fechado. Então, convenhamos, estamos falando de um mercado privado, naturalmente eles vão fechar entre si para estipular taxas de juros convencionadas entre eles, uma média, para dizer que essa prática vai ser colocada no mercado. E aí o que a gente ouve também muito com os debates que temos no judiciário e tudo mais, que se a taxa, a média, tem que ser respeitada. Então, se tiver a taxa de juros do consignado ou da operação CDC nessa taxa média, tá legal. Agora, isso não pode. Agora, isso não pode. Isso não é verdade, porque o Banco Central não faz taxa média de ninguém. Primeiro ponto. Banco Central não está ali para fazer taxa média para banqueiro, não. Banco Central simplesmente ele pega as informações que o banco no mercado fornece para ele, o banco entra, ele fornece as taxas que ele está praticando, e ele vai lá no campo, vai fornecendo as taxas de cada banco, e aí o sistema já dá uma taxa média de cada produto. Perfeito? Agora, aquelas instituições que têm taxas pequenas, elas estão lá? Não estão. Exatamente. Por quê? Se forma isso, tem um cartel. Tanto é verdade que o próprio presidente da FEBABAN é o ex-procurador-geral do Banco Central, que nunca foi bancário, que não sabe, não era do mercado financeiro, mas era o quê? O presidente do Banco Central. E era o que era o responsável por fiscalizar o banco. Aonde ele está? Presidindo as instituições bancárias. Entendi. Certo? Então, você não... E quando você tem grandes simpósios, seminários, para falar sobre devedor, sobre dívida e tudo mais, você observa que são os representantes de banco. Não se falar bem deles mesmo. Não se chama para discutir. Não tem debate. Não se chama para discutir quem representa os devedores, o consumidor. O STJ, o CNJ, quando se vai discutir, fazer as cartilhas, ditas cartilhas, é importante falar aqui agora, que o artigo 104 do Código do Consumidor estabelece para você fazer o acordo,
que o servidor pode ir para fazer, ela estabelece no máximo 60 meses. Ora, se você vai colocar, os servidores estão com 96 meses, 140 meses, 72 meses, que é o empréstimo dele, que ele não tá conseguindo pagar, está utilizando a folha, não é que ele não está conseguindo pagar, é que ele está em condições de não ter dinheiro para sobreviver. Entendi. E aí o que acontece? Porque retira todo praticamente o salário dele. E ele não pode discutir isso. Por que não pode discutir isso? Primeiro, está adimplente. Segundo, o banco está podendo praticar as taxas de juros. E a que custo, né? Porque a gente sabe que tem histórias tristes. Inclusive, antes da gente começar aqui, você estava contando de um cliente que acabou perdendo a vida, né? Sim, sim. Esse não é só perder a vida. Outros estão na iminência de suicídio. Sim. Outros estão na iminência, separação conjugal, dá problemas familiares, certo? Além da questão de sobrevivência, o psicológico, saúde, né? Saúde mental é grave. É grave e mais. Quando você tem esses instrumentos que fazem cartilha para o órgão judicial, o consumidor é o jurisdicionário. O tribunal, o judiciário, é para acolher. Quando o judiciário quer tomar as vezes do advogado, quer tomar as vezes da atividade da advocacia para composição e quer crer que vai fazer composição, comete um grande erro. Primeiro, vocês não são treinados para isso. Se vocês fossem treinados, vocês jamais seriam magistrados, seriam advogados, estariam aqui advogando. Não estariam submetidos a um salário mensal. Estariam advogando, desenvolvendo a atividade jurídica, da advocacia para bem da sociedade. O advogado é o instrumento da sociedade para a defesa dos seus interesses e seus direitos. O judiciário é para julgar esses direitos com base na lei e na justiça. Porque se a lei estiver errada, ele impera a justiça. Então, o judiciário está para aplicar a justiça. Se não há condições do servidor, do endividado, certo? Buscar a justiça, ele busca quem? E aí eu faço uma pergunta. O judiciário está fazendo o seu papel? Não. Não está fazendo o seu papel. Por isso, por que não está fazendo o seu papel? Primeiro, porque o magistrado, o servidor, hoje muitos servidores que são assessores, é que proferem as decisões e o juiz simplesmente faz a avaliação se está correto, se não está, se é o caminho, se é o pensamento dele. E tendo em vista a demanda. Sim. Né? Tendo em vista a demanda. Não necessariamente não foi o juiz que não decidiu. Ele decidiu porque já é o pensamento dele, é a forma com que ele quer agir. Ele tem 10 mil processos, 20 mil processos, não tem condições dele fazer, ele tem equipe para isso. Sim. Só que essas pessoas não têm preparo para isso. Entendi. Porque o advogado, quando ele forma juridicamente, a grande maioria, 90%, foge das exatas. Vai para as humanas. Quer sair da exata. E ele não procura conhecimento econômico financeiro. O conhecimento econômico financeiro normalmente traz, sabe o quê? O banco está certo. Você está errado. O banco não erra. Erra e muito. Antigamente errava nos lançamentos. Hoje erra nos lançamentos e nas práticas espúrias, contrárias à ética, à moral e principalmente à lei. Porque quando você não... É inconcebível, no consignado principalmente, exigir seguro prestamista. É um absurdo isso. Você aumenta o endividamento da pessoa e ainda já está ganhando milhões de dinheiro no lucro, uma lucratividade enorme, e vai se lucrar mais ainda. E mais, vou dizer mais ainda. Quando ele faz a operação de acordo, é bom que você fique sabendo, telespectador, quando faz o acordo, aí o banco vai praticamente encerrar aquele contrato anterior e vai fazer um outro contrato, uma renovação. Uma nova operação. Nessa nova operação, ele faz um novo seguro. Só que o outro contrato não tinha terminado. O banco está falando, estou fazendo uma concessão para você, eu vou dilatar mais isso aqui, para ficar com prestação menor, e você faz o seguro aqui, eu dilato aqui. Então eu tinha um contrato de 60 meses, 70 meses, paguei 4 anos, vamos dizer assim, e aí faço um outro para 7 anos, 8 anos. Entendi. Perfeito?
Só que aquela diferença do outro contrato, ele não devolve a cota do seguro. Você pagou à vista. Ele se apropria disso. Verdade, nunca tinha pensado Ele nisso. se apropria desse valor e não devolve para você. Ele encara que é um novo produto. É um novo, não, acabou aquele produto, acabou. É um novo produto. E você pagou antecipado até o final e você tá. Ele não Te ele devolveu não te a devolve. diferença. Não te devolveu. E o magistrado sabe disso. O senhor sabe Nossa, disso. é verdade. O judiciário sabe disso. Faz todo sentido. Então, fica sabendo disso. É isso que nós estamos buscando. Porque fazer acordo, como diz o artigo 104 do Código CDC, para você fazer uma autocomposição, para fazer um acordo, que muitas vezes ele vai direto ao judiciário para essa finalidade, é bom para o banco, porque o banco vai dizer o seguinte: aceito ou não aceito. Porém, vai caber na margem consignável dele? Não, e outro. Não, se vai caber na margem consignável, vai resolver o problema, o banco vai devolver aquilo que ele cobrou indevidamente? Não vai. Pergunta. Agora o escritório desenvolveu essa tese, desenvolveu esse trabalho, visando não falar para o banco: banco, nós não estamos querendo não te pagar. Queremos pagar. O consumidor quer te pagar. Primeira coisa, vamos ajustar o quê? O limite consignável? A margem consignável dele? A pessoa precisa respirar. Ajusta isso e dilata. E dilata o prazo para que você, banco, fique recebendo, vai receber seu spread ali, está recebendo ali, o consumidor está pagando, perfeito? E vamos discutir para frente as irregularidades. As irregularidades. Se é devido, se é indevido, se o prestamista é devido, que a operação casada o judiciário já aceita como devida, né? Se você cobrou juros de seguros, né? Sim. Se serviço pode se cobrar juros, né? Sobre serviço, porque a lei e a prática financeira é o seguinte: não se cobra juros, só se cobra juros sobre capital. Não existe cobrança de juros sobre serviço. Entendi. E seguro é serviço. Então, primeiro vamos saber se isso é devido, certo? E também se você teve exageradamente benefício, exagerado de lucro de centenas de percentual, do 500%, 1000%, 1500% naquela operação. Se isso é razoável, se isso não é exagero, se isso não coloca em desvantagem exagerada do consumidor. Se isso não for provado, se isso não for observado no seu contrato, tudo bem. Você, banco, está recebendo normalmente, regularizou, não está pendência mais daquela operação, certo? E não tem nada a ver. E se for condenado para devolver, seu banqueiro, seu banco, você vai fazer o quê? Vai deduzir do saldo devedor. Simplesmente deduz do saldo devedor e redefine o prazo e o valor, só isso. Agora, por que o judiciário está tão resistente nisso? Porque banqueiro, quando ele começa a ganhar dinheiro, muito dinheiro, eu falo banqueiro, mas as pessoas normais que gostam de muito dinheiro, que a mãe dele é sinal de dinheiro, o pai é sinal de dinheiro, a vida é sinal de dinheiro, Deus existe porque eu de dinheiro, ele não abre mão de ganhar. Banqueiro tem uma rentabilidade que nunca foi existir no mundo, de 25%, 23% sobre patrimônio líquido anual. Isso não existe no mundo. Não existe isso no mundo corporativo mundial. Mas aqui no Brasil existe bancos tendo faturamento ou lucro líquido de 23% sobre patrimônio líquido no final de ano, 25%. Isso não existe. Agora, é normal isso? Inclusive, a gente coloca um parâmetro, né, dentro da atuação do escritório, em um mercado não financeiro, que é o mercado privado também, que é o mercado de combustível. Então, existem precedentes que a gente trabalha que diz ao consumidor que se um posto de gasolina ele oferece mais de 20% de lucro sobre o produto dele, o custo dele e tudo mais, se ele tem um lucro acima de 20%, é abusivo. Então a questão é, o mercado de combustível também é uma concessão pública. Concorda? Então, o banco, a mesma coisa, a instituição financeira, ele tem uma autorização para atuar no Brasil, que se ele não tem uma autorização, é ilegal. Então, se existe, vamos dizer assim, freios e contrapesos no mercado não financeiro de combustível para proteger você, consumidor, por que não no financeiro?
Qual o interesse por trás Exato, disso? há uma contradição, porque a questão é grave, porque estamos falando das finanças das pessoas. Como o Dr. Queiroz colocou, existem pessoas que pensam em tirar a própria vida, existem pessoas que lamentavelmente morrem por causa disso, tem pessoas que o casamento está em risco por causa da questão financeira. Então, não é uma questão apenas do mercado financeiro, da atuação dos bancos, uma questão jurídica, que naturalmente envolve todos esses aspectos, mas envolve uma questão social. As pessoas estão adoecendo por causa disso. E, no caso, o trabalho que o escritório está fazendo é denunciar isso para o judiciário. E, naturalmente, o judiciário precisa se manifestar sobre isso, porque uma omissão é muito grave. Depois as pessoas não entendem porque o endividamento no Brasil é extremamente alto. Agora, preciso complementar uma coisa, desculpa, doutor, complementar uma coisa. Não significa que o banco tem 23% de rentabilidade sobre o patrimônio líquido no final do ano, que isso seria horroroso, que seria... Não, fez um trabalho maravilhoso. Um trabalho magnífico. Porém, a custo de quê? Esse é importante. A custo de quê? A custo do sofrimento do servidor público? Custo de vida. A custo disso? Porque é muito fácil emprestar dinheiro para quem tem um contra-cheque. Tem um contra-cheque, está lá, eu recebo. Na fonte. Na fonte. Agora, ainda mais, com custo de captação zero. Então, quer dizer, o Estado, até o presidente da República, o presidente Lula, né, o Haddad, o ministro da Fazenda e Economia, né, será que eles sabem disso? Será que eles têm noção? Porque foi dada a concessão. O presidente Lula agora, uns 2 meses atrás, autorizou que os bancos podem pegar dinheiro do fundo do FGTS e aplicar no consignado. Seja para aposentado ou não aposentado, ativo ou não ativo, certo? Entendi. Qual o custo dessa operação para o banqueiro? Zero? Não é zero. 5,46, mais ou menos 5,40. Ah, entendi. Então o governo está Ao emprestando o ano. nosso dinheiro Ao ano. Ao ano. E aí ele te empresta a 1,78 e 1,80 ao mês. Mais 20% ao ano. Isso é um lucro razoável? Será que o Lula fez isso? O Bolsonaro, quando fez a concessão no Conselho Monetário Nacional, o fez para os banqueiros ter lucro exorbitante? Não, foram feitos para que o servidor pudesse ter uma margem, ele buscar o recurso a custo baixo, para que o banqueiro também pudesse reduzir a taxa de juros, mantendo uma rentabilidade da operação. Inclusive boa. Porque o banqueiro é o seguinte, como é que eu vou emprestar dinheiro se eu não tenho rentabilidade? Eu vou ter prejuízo. Se eu tenho rentabilidade quase zero, eu vou ter prejuízo, que eu tenho um custo operacional, eu tenho que ganhar dinheiro. Então você tem um benefício que é onde uma fonte de captação com dinheiro muito barato, quase zero, mas você continua mantendo uma margem abusiva, uma margem exagerada em cima do consumidor. Você não retribui para ele. Não, mas eu estou emprestando mais barato, estou emprestando a 3, a 4, a 5, e para ele eu estou emprestando 1,40. Mas a 4, a 5, você está captando lá, sabe aonde? No CDC. No CDC você está captando aonde? Ou no RDB, ou no CDB, ou você está captando no CDI. Certo? Então você tem um custo a maior do que esse que você está tendo. E que poderia justificar, que também não justifica. Por exemplo, cartão de crédito. 14%. O banco capta 4% ao ano e empresta a 14%, 16% ao mês. Cheque especial, 8,33% ao mês. O banco capta a 5%, a 4%, a 3% ao ano e empresta a esse mensal. Esse lucro também não é abusivo, não? As empresas tomam no mútuo desconto de duplicata, desconto de ativos, certo? A taxa de 2,5%, 2,8%. 1,98. E na média a captação dele é quanto? 10% ao ano? 10% ao ano? Se for. Nós vamos partir. Bom, se você está gostando, já deixa seu like, já compartilha, escreve aqui, vai colocando nos comentários. Você que está assistindo, não sei que horas está assistindo esse podcast, mas vai colocando aqui que no próximo podcast a gente vai estar respondendo para você todas as suas dúvidas, tá ok? Nós vamos partir para o nosso bloco final agora e era justamente isso que eu quero falar com os senhores. Beleza. A gente já mostrou que existe, né, e é muito grande o endividamento dos servidores públicos hoje.
a gente já entendeu que sim, existe uma, pelo menos na minha percepção, Diego Barbosa, tá? Existe sim um interesse dos bancos em fazer realmente, em te ceder crédito para que ele tenha maior lucratividade, e independente de que, na minha percepção, mas os doutores podem me corrigir depois, com irregularidades, compra casada, juros abusivos, entre vários outros que os senhores podem citar depois. Mas eu quero saber agora o seguinte, para quem está nos assistindo, o servidor que está nos assistindo, que está lá desesperado, falando, cara, entendi, tô lascado, né? Tô lascado mesmo, mas vem a pergunta, tem solução? O que dá para ser feito de verdade a partir de agora? Então, assim, eu consigo brigar, eu consigo buscar esse fôlego, porque eu entendo que realmente, quando a gente está numa seara já de saúde, porque isso se tornou um problema de saúde, né? E por isso que a gente criou a nossa causa do Justiça Certa, que Exatamente. É realmente criar essa briga para que o judiciário mude o comportamento dela, para que realmente a gente consiga que o judiciário tenha empatia, né? De olhar e falar assim, deixa eu só fazer o que é o certo, só fazer o que é o certo, o que está dentro da lei, entendeu? Não precisa nem ter empatia, vai, só seja justo. E os princípios também, né, Diego? E ali para a gente ver, para dar a oportunidade realmente de a gente conseguir, né, avançar com a nossa causa e ajudar muitas pessoas. Aí eu faço duas perguntas para os senhores que eu gostaria que os senhores respondessem. A primeira pergunta é possível? E a segunda é, como? É possível. É possível. Aí, não é possível, eu já vou perguntar. É possível para crédito pessoal? É possível para cartão de crédito? Para moradia? Eu quero saber, tipo assim... É possível para tudo. Na parte do consignado, o nosso escritório, Queiroz Advogados, se eu fazer um jabá aqui, né? Sim, justo, é justo. Então, o escritório tomou como estratégia, primeiro, buscar uma liminar para ajustar o limite consignável dele. Para ajustar esse limite consignável, para que ele possa ter fôlego e sobrevivência para enfrentar as dificuldades que ele tem para suprir a residência dele, alimentar no mínimo de sobrevivência dele. Ou seja, alguém que tem lá... É feita uma análise? Então, por exemplo, se eu chego aqui, tipo assim, doutor, minha situação é essa, toma. Nós exigimos que nos apresente os extratos bancários, o contra-cheque, tá certo? O contra-cheque, até mesmo o que a pessoa tem gastos normais, seus gastos normais, que eu afeto, o que é debitado na conta corrente dele de salário, e aí nós fazemos um levantamento do qual a margem dele está sendo utilizável. A margem consignável dele está sendo utilizável. Em média, eu já vou aproveitar aqui, em média, nos últimos casos que você fez o levantamento, qual que era a margem? A margem... Uma média só, a média, tipo assim, a média. 50%. 50%. Da remuneração líquida da 50%. Então a gente reduzir essa média para 30% e 35%. Entendi. Que já vai dar uma solução. Já... Agora, o que acontece? Nós estamos calculando a média total, ou seja, a quanto que ele recebe no contra-cheque e quanto está sendo debitado no salário. Quando passa para isso, aí nós aumentamos essa média, sabe para quanto? Para 80%, 90%. Nossa! Isso nos casos quando ultrapassa, inclusive, que a própria pessoa ganha. Mais 100%. 110%. Caramba! Tá? Existe isso, então? Existe, porque aí o familiar começa a ajudar, começa a depositar, e ele está 110%. Por quê? Porque ele já usou 100 e mais o que está na conta. Então, não há nenhuma preocupação do banco em estar observando isso. A margem consignável, somada ao contra-cheque, somado ao que é debitado na conta, salário dele. E essa é uma preocupação. Nós temos que buscar isso, mesmo com esse tema repetitivo 1085, para levar isso de volta, esse assunto, para o STJ, para sensibilizar os ministros, para que eles possam, porque se os tribunais podem enfrentar, porque tem a questão do princípio da dignidade humana, que suplanta esse repetitivo, porque isso é a defesa da dignidade da pessoa humana, que é superior ao repetitivo 1085. Se for observado materialmente, individualmente, em cada caso, que aquilo ali está extrapolando isso, a sobrevivência, o magistrado deve reparar, deve ajustar. Porque não está se pedindo, nós, o escritório pelo menos, nós não pedimos
para a rescisão do contrato, para ele não adimplir o contrato. Não, queremos que ele adimplie o contrato, vai adimplir o contrato dentro da margem consignável. Seja para 150 meses, 200 meses, 300 meses. E não tem um importa. detalhe também que... Porque é sobrevivência. Sobrevivência. Tem magistrado que fala o seguinte, vai ficar 10 anos pagando? Uai, você Ué. quer que ele morra em menos de 5? É. Que ele morra em menos Não, de 5? fica que doente. que ele se suicide em menos de 5? Que ele destruir a família dele em menos de 5 anos? Ou ele fica 10 anos para pagar o banco? E tem um detalhe que chancela isso que o doutor acabou de dizer, que é o artigo 47 do Código do Consumidor, que ele coloca para o consumidor que a interpretação das cláusulas contratuais serão feitas de maneira mais benéfica para o consumidor. Então, como há uma vantagem exagerada, ou seja, a forma como o banco está cobrando é predatória, e como a gente colocou aqui no podcast, não pedimos a rescisão. É tão somente que as cláusulas do prazo de vencimento sejam dilatadas para que o valor da prestação seja acessível para o consumidor. Porque a questão, existe até precedente do TJ, da 6ª Turma Civil, que quando uma obrigação contratual ela retira a condição da pessoa de sobrevivência, há uma violação do princípio da função social dos contratos. Porque naturalmente a pessoa tomou um empréstimo, ela tem que pagar. Ponto. E é preciso destacar e reforçar isso, porque a gente escuta muito, né, doutor? Como se a gente quisesse rescindir o contrato. Não é isso. É tão somente, Diego, dilatar para que o valor da parcela caiba no bolso da pessoa. Porque ela não pode perder a vida dela, a família dela, os terceiros que dependem de você, servidor público, para pagar o banco. Até porque o outro lado é uma instituição bilionária. Então, o banco pode aceitar isso, vamos dizer assim, numa boa. Então, o tema repetitivo 1085, ele coloca que existe a legalidade da cobrança. E não estamos dizendo que ela é ilegal, que ela é abusiva, que é ilícita. Não. Realmente, como o doutor colocou, é verdade, foi uma manobra do banco para driblar a margem consignável no contra-cheque para debitar na conta salário de você, servidor. Mas o tema 1085... ele também, como o doutor colocou, existe o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se a gente identificar que há abuso, e um abuso, convenhamos aqui um caso específico, se a cobrança do seu consignado e do seu CDC corresponde, vamos colocar aqui, casos do escritório, de 80%, 90% da sua remuneração líquida, isso não é abusivo. Então, é tão somente adequar o valor da sua parcela para que seja compatibilizada com a sua margem consignável. E o Código do Consumidor existe o artigo 47 que nos fundamenta nesse aspecto. Então, naturalmente, isso é um dos principais objetos dessa ação revisional, que é dilatar. E não tem que ter medo. Tem que buscar. Por quê? E tem que ser um levante. Tem que ser um levante. Os sindicatos, você tem que buscar os seus sindicatos e fazer com que os seus sindicatos levantem essa bandeira para defender esse direito. Por quê? 60% a 70% dos filiados do sindicato estão endividados. Isso é muito grave. E o que acontece? A bandeira não é só para aumento do seu salário. É o que você já não está recebendo, o que você já está endividado. Aumentar seu salário não vai resolver o seu endividamento. Agora, o que acontece? Mas porque o cara fez endividamento, você está agora atrás do banco? Porque o banco é o responsável? Sim. Se ele abusou, ele foi responsável. Se o banco não abusou, ele não tem responsabilidade. Porque ele fez. Mas se ele abusou? Abusou em exacerbar a margem, não observar a margem, o limite de condição de pagamento, certo? E a condição de sobrevivência, pela condição da dignidade humana. Se ele não observou que ele cobrou, fez operação casada, aumentou o endividamento de uma operação espúria, um abuso de poder econômico, e se ele estava praticando taxas que ele teve benefício da União, benefício em obter uma fonte de captação de um recurso mais barato para emprestar, e ele tem uma margem de lucro exorbitante em cima de um contrato específico, o judiciário tem que reparar isso. E você tem que buscar. E você tem que se defender. Porque ninguém vai salvar você. O banqueiro não faz acordo enquanto você estiver pagando. E é bem isso. E aí eu venho com a outra pergunta.
e ganha? Ó, estamos dizendo o seguinte, nós estamos ganhando, Sim. nós estamos Inclusive, eu ganhando. estava passando aqui, eu vi que você estava comentando sobre mais uma que saiu, né? Sim, nós Mais uma liminar que saiu favorável aí. Entenda você do judiciário, entenda você servidor não judiciário, entenda você magistrado que possa estar assistindo ou vai assistir isso. Uma luta incansável nossa para obter a perícia. Juízes estão negando perícia para apurar se houve abuso, exagero na lucratividade daquele contrato em detrimento da condição. E antes de eu continuar, doutor, permite colocar uma colocação aqui. Inclusive, o pedido de perícia, sendo que apontamos o custo de captação, né, doutor? E o banco nem impugnou. O banco reconhece que a fonte é essa e o magistrado não quer apurar. Ignora? Exato. Ignora e não quer apurar. Mas... E aí nós temos que recorrer a um exercício enorme jurídico, fazendo a movimentação de toda a máquina do judiciário para que entender. Aí, graças a Deus, temos desembargadores que têm empatia, sensíveis e são sensatos, tá certo? Porque eu pratica a lei, né? Porque aquele que não faz, eu estou aqui dizendo, não são sendo sensatos. Por quê? A primeira coisa no direito é você o quê? Provar. E você não pode ser impedido em provar o seu direito. E a única forma que o consumidor pode provar aquilo que realmente está havendo abuso ou não é através da perícia. Porque o magistrado não é especialista contábil, não é um financeiro especialista. Quem vai ser os especialistas? São justamente aqueles contadores, aqueles auditores especializados que poderão apontar. E mais, aonde nós vamos buscar isso, essas fontes? Além das fontes normais que nós temos acesso, nós temos os próprios balanços dos bancos. Nós temos os balanços dos bancos que apontam onde as fontes, tudo. Tem as resoluções todas que o banco tem, que é onde ele faz. Agora, isso não é difícil provar isso. Agora, precisa de quê? Precisa sim de definir a perícia, para que o magistrado possa decidir com segurança, para que o magistrado possa saber que, naquele caso concreto, está ocorrendo um abuso. Não significa que todos os casos ocorrem abuso, porque tem contratos que o servidor vai lá e fez taxa por 1,60. Sim. 0,45, 0,60. E aí você vai apurar, não fez nenhum seguro, não exigiu nenhuma contrapartida. E essa seria a minha pergunta, né? Na maioria dos casos que chega para o escritório aqui, média de novo, né? Não precisa ser exato. Quantos estão irregulares, que tem alguma irregularidade? 99%. 99%. 99%. Então, ó, você que está assistindo esse podcast e está passando por isso, saiba que tem solução, existe o caminho e existe possibilidade de vitória. Né? Os doutores estão passando aqui realmente. Então, assim, agora, pensando nessa já possibilidade de vitória, porque eu gosto de ter ânimo, né? De ter possibilidade. Alto astral, né, isso. Vamos lá. Qual que é o processo? Beleza, eu trouxe minha documentação, entreguei para os senhores, fez análise, e aí? Vamos avançar. E aí, qual que é o passo a passo? Deixa eu começar dizendo que você não pode ter medo. Tem que ter coragem. Porque muitas vezes nos atendimentos aqui no escritório, eu noto um pouco essa sensibilidade, essa dor da pessoa em ter um receio. E realmente, colocando a empatia aqui, se colocando no lugar do outro, no caso você, não só o consumidor, servidor público, mas um empresário, é uma situação de muita vulnerabilidade. Porque saber que tem do outro lado uma instituição bilionária que está atrás de você é algo sensível. Mas, em primeiro lugar, como a gente está colocando aqui, o escritório é especializado em direito bancário e está levantando a lume toda essa situação. E esperamos, né, uma conclusão aqui desse podcast, que você se sinta encorajado. Porque o medo que você sente é um dos combustíveis do banco para exigir essas vantagens desproporcionais e exageradas que, infelizmente, a nossa sociedade brasileira está doente por causa dessa situação. Aí, só para finalizar, a gente ouve muito, né, doutor, os desembargadores, os magistrados falando, pelo amor de Deus, é muita demanda, é muito complicado, né? Ou seja, com a data máxima vênia, é como se
não provoque o judiciário. Porém, como o Dr. Queiroz também colocou, nós advogados, e principalmente, vou puxar aqui um pouco o gancho para o escritório, a gente está levantando essa causa que é justa. E ela precisa ser levantada a lume, porque é uma condição até da sociedade brasileira ela poder prosperar. A gente vê aí, acho que não é muito colocar parâmetros com países que estão mais desenvolvidos, porque estamos buscando crescimento também no Brasil, mas a gente vê países que o endividamento ele é mais controlado. E a gente pode ver aqui, né, o nosso escritório trabalhando nisso, ver por meio dessas práticas dos bancos. Então, eu acho que é muito importante, nesse primeiro momento, estimular. Não é aventura jurídica, em primeiro lugar, tá? Isso é muito importante ser dito, né, doutor Queiroz? Isso não é aventura jurídica. É você discutir e valer o seu direito, né, doutor? E eu vou complementar, não é só o medo. Ele não tem que ter vergonha. Importante. A vergonha, principalmente aqueles servidores do judiciário, eles ficam muito envergonhados. Porque eles fazem parte do judiciário e têm que entrar no judiciário para fazer prevalecer seu direito. E ver os colegas olhando a situação, né? E ver os colegas olhando a situação. Você não pode ter medo disso, não pode ter vergonha disso, porque sua vida vai ser destruída. E você não vai ter outra saída. Você vai vender sua casa que você mora para morar de aluguel? Vai vender seu carro? Vai destruir todo o patrimônio que você teve? Não. Sim. Tem solução. E outra coisa, eu acredito que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E não existe mar vazio ou lago vazio. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos perfurar essa malevolência do banqueiro e vamos também perfurar essa falta de empatia do judiciário, certo? Da falta de sensibilidade do judiciário para enxergar. Por quê? Qual a nossa finalidade? No final, falar, banqueiro, vamos fazer um acordo? Vamos deixar essa prática? Vamos botar de volta aquilo que você cobrou, que você entende, que ele já ganhou. Você sabe por que eu falo para você devolver? Porque quando você falar para devolver para o banco, assim, ó, banco, devolva aquilo que você cobrou indevidamente, ilegalmente. Beleza? Ele pegou da sua conta, ou debitou de você, cobrou de você, servidor, cobrou você, por exemplo, 100 mil reais. No tempo todo, 100 mil reais. Ele cobrou a taxa de juros lá atrás, de 1,70%, 1,80%, certo, Diego? Sim. Quando ele vai devolver, ele devolve com o quê, Diego? Ele devolve pela correção monetária em 1%. Então, só de devolver, ele já ganhou dinheiro. Sim. Porque nossa tese é de que ele devolva pagando as mesmas taxas que ele teve benefício que ele cobrou. Porque senão o judiciário está fazendo o quê? Beneficiando o infrator. Sim. Então o que acontece? Quando você devolve para mim com a taxa de 1% ao mês, e eu cobrei 2%, 1,70%, eu estou feliz. Estou no lucro. Estou no lucro. Então eu falo assim, vamos fazer um acordo? Devolve isso aqui, certo? Abate no saldo devedor, e vamos fazer uma taxa compatível com a margem de lucro legal, com a margem de lucro razoável, certo? E vamos fazer, o banqueiro ganha o dinheiro dele, e o servidor equaliza a sua renda, e mais, nós estamos aqui lutando para você aí, ó, que está dentro da margem, certo? Para você aí que não tem problema nenhum financeiro, para você aí que está querendo um dia financiar seu carro, financiar sua casa. Nós não estamos lutando só para o devedor, nós queremos mudar essa prática espúria, prática ilegal, irregular, que os bancos estão praticando com servidores públicos, sejam eles aposentados e ativos. Entendi. E que isso reverbere para toda a população. Porque o banqueiro vai continuar ganhando dinheiro. Vai continuar e deve continuar ganhando dinheiro. Todas as atividades econômicas, privadas e não privadas, têm que ter uma visão de não ter prejuízo. Porque se tem prejuízo, vai fechar. Mas agora não pode, à custa do suor e do sangue do servidor, obter lucros abusivos. Entendi. E eu vi, né, que a causa do escritório em criar esse movimento realmente para que haja uma mudança no judiciário, eu ouvi vocês falando que até que vocês vão realmente captar o máximo de ações, né, até para baratear, né, o servidor que está aí, já está endividado, já está difícil,
para poder ter uma facilidade para que ele possa entrar com a ação realmente, para que a gente tenha força de entrar no judiciário e eles entenderem que esse movimento precisa acontecer e eles precisam mudar o comportamento. Isso. E não pode o judiciário querer que nós estamos fazendo um movimento, certo? Que isso vai impactar ele em termos de serviço. Olha, não é serviço, é você praticar justiça. Exato. Você está aí, você magistrado, você servidor que é um servidor. Você está a serviço da justiça. E quando se tem um volume tão grande de pessoas sendo prejudicadas, sofrendo, a maior consequência disso é via demanda ao judiciário para que ele possa realmente aferir e fazer justiça. Porque senão, o que acontece? Por que os bancos continuam com as mesmas práticas? Porque nem 20% busca a justiça. Não questiona. Não questiona. Então vão lá, submete a acordos abusivos, acordos inclusive abusivos, certo? Para resolver. Então não tem nada. Fica parecendo que está tudo certo. E não está tudo certo. Nós temos agora que submergir essas práticas para que elas possam acabar por aí, porque isso não implica em mudar a legislação, as práticas. Ou fazer política monetária. Porque não tem intervenção em política monetária, não estamos fazendo política monetária, nem isso é o nosso interesse, porque nós não tem essa finalidade. Tá certo? E o Banco Central, muito menos de fazer tentativa de fazer intervenção nos bancos para que eles possam mudar as taxas de juros deles. Agora, porque nós temos mecanismo para isso. Agora aumentou a Selic 0,25. O que os banqueiros já falaram? Aumentar o juro. Agora, quando a Selic baixou, alguém baixou o juro? Não. Não, fez aumentar o juro. Mas só de falar que aumentou 0,25%, já estão falando em aumentar o juro. Então, você vê que o mecanismo é ganhar dinheiro cada vez mais, à custa de quem? À custa de quem necessita, que é o consumidor. Nós temos que dar um basta nisso. Nós temos que dar um basta. E é agora. Porque o banqueiro, ele se mobiliza, ele se junta, eles fazem aquelas estruturações para vender à população. Olha, o inadimplemento é muito grande, muito alto. Quanto, por certo? Trouxeram o balanço deles para mostrar o balanço? Quanto que o inadimplemento dele? Não. Mas o inadimplemento é muito grande. É por isso que a taxa é tão alta. Mentira. Esse não é um dos fundamentos. Isso é o que é vendido para nós, né? Exato. E não é só isso. Olha, além dos problemas do inadimplemento, nós temos o problema do imposto. O imposto que o governo cobra do banqueiro é muito alto. Mentira. Você banqueiro, eu não falo banqueiro porque o banqueiro não fala isso, porque o banqueiro não é bobo, né? Mas é aquele gerente lá, inavisado, que foi treinado para falar mentira dessa, não fala não. Isso é muito feio. Não tem isso não, certo? Não tem isso não. Então, é o IOF que cobra nas operações, é muito pequeno o IOF. Pelo amor de Deus, não fala besteira, certo? E as operações bancárias hoje não é como antigamente, que você tinha que pegar aquele monte de contrato, assinar, fazer cadastro, aquilo tudo, que fazia. Hoje você faz pelo celular. Hoje você no custo é quase 0,0 alguma coisa, certo? Tem um detalhe também que o Dr. Cuss colocou, que isso é um ponto que chama muita atenção também para uma outra esfera de consumidores que é muito vulnerável, que é o idoso, o aposentado, o pensionista. Porque já que há uma facilidade muito grande, tudo bem, os tempos se modernizam, os mecanismos se tornam mais acessíveis, mas isso é uma prática também que pode ser de fomento, pode ser não, digo que é de fomento, porque já que você está no celular e está acessível, não tem uma análise prévia, porque o banco fala o seguinte, você quer tomar, toma, não há uma análise prévia. Então, principalmente no caso de uma pessoa mais idosa, ou uma pessoa que já tem um histórico de comprometimento de renda, não existe esse olhar, vamos dizer assim, com carinho e razoável da instituição financeira, de olhar para aquele seu cliente, caso você servidor ou consumidor, né, não necessariamente servidor público, que tem que ter uma análise prévia.
O banco poderia criar um mecanismo de sentar e o banco tem esse mecanismo. E a lei de superendividamento definiu que o banco tem a responsabilidade do crédito. E faz isso para a empresa. Nenhuma empresa toma dinheiro sem o gerente de banco avaliar a sua condição de pagamento. E a condição de pagamento ela tem vários viés. Ela tem, além do que você fatura, e também a sua conta corrente que está ali. Seu endividamento já está em outras instituições financeiras. Se isso comporta e você vai ter condições de adimplir sua obrigação. E o servidor, mesma coisa. Principalmente o servidor, porque tem o quê? A conta salário. Tudo ali. O gerente do banco pode fazer tranquilamente, verificar, olha, você está muito acima do seu limite. Sim. Você está muito acima disso e recusar. Aí o gerente do banco fala assim, mas o gerente do banco recusa e vai lá no outro concede. Mas se o outro concediu, o outro tá errado. Tá errado. A ideia é que nenhum conceda. Sim. Porque também temos doença de crédito. Sim, Tanto os aposentados e as que estão na ativa estão no consumo porque estão com problemas de mental, psicológico. O meu saudoso pai é psicólogo e ele fala muito da compulsividade, né? Então, eu tenho um magistrado, eu fiz faculdade no CEUB, né? E quando eu fui apresentar meu TCC, eu conheci um magistrado que ele estava fazendo um trabalho sobre a questão do marketing, entendeu? Justamente englobado com a questão da venda, ou seja, você criar mecanismos publicitários de comunicação para você estimular a venda. Então, quando o outro lado é um consumidor que ele é compulsivo, que é uma questão psicológica, ele tem aquela necessidade de comprar. Comprar, adquirir e não há um raciocínio muito adequado. Aquilo é necessário ou não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Não é criticando, mas é o banco olhar para a situação e ver como uma presa fácil para ganhar dinheiro. E nessas circunstâncias que a gente colocou aqui no podcast. E o escritório também está fazendo uma parceria com outros escritórios que fazem um trabalho de orientação. Educação financeira. A educação financeira. Legal, bacana. Porque não adianta nada você condicionar, você consegue judicialmente. Você consegue para o nosso cliente. Vamos lá, conseguimos. E nós já colocamos ele para fazer esse trabalho dele aprender ou reaprender a como se educar para não entrar de novo. Legal, bacana. Para não ter esse condicionamento. Sim. Tá? E isso tem que ser uma prática que nós estamos fazendo para também evitar que ele volte a mesmas práticas. Então é um processo educativo, mas tanto para o lado do cliente, tanto para o lado do judiciário e tanto para o lado dos banqueiros. O escritório está fazendo isso, está fazendo para... Não ganhamos dinheiro com isso. Ganhamos trabalho. Agora, temos que ganhar essa guerra. Só ganharemos essa guerra se nós tivermos o quê? Muita força, que é trazer os endividados para eles se unirem e reverter essa situação. Porque, do contrário, você não vai conseguir sair. E nós vamos te ajudar. Com certeza. Vamos, é isso aí. Então, se você gostou, olha só, vamos agora aqui partir para o nosso finalzinho mesmo. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, porque se você tem alguma dúvida, segue nossas redes sociais, tá? Alguma coisa técnica que você queira esclarecer, manda mensagem que aí o time do escritório do Dr. Queiroz vai estar te respondendo, aí ou marcando uma call para te esclarecer de uma maneira mais completa e mude. Dê o primeiro passo que vai dar certo. Dr. Queiroz, sua mensagem final aqui para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. Diego, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado você, telespectador, você que está nos ouvindo. Mande as suas perguntas, certo? Nós vamos respondê-las no tempo e na hora. Não tenha medo, não tenha vergonha de ser feliz. Obrigado. Doutor Ian, sua mensagem, meu caro. Bom, agradecer por essa oportunidade também, da gente estar discutindo questões tão importantes e que muitas vezes o nosso telespectador não sabe, né? Então é muito importante a informação adequada, você saber se você está sendo lesado ou não. E por fim,
é destacar realmente essa questão, você que passa por essa situação, você não ter vergonha e você não ter medo. Porque, naturalmente, temos que analisar cada caso, mas a maioria dos casos que analisamos aqui, muitas vezes, você não é culpado disso. Então, é por isso que é interessante ter uma análise, uma assessoria específica e especializada nessa situação, para que você possa ter condições de sorrir mais, ser uma pessoa mais leve. Porque realmente sabemos o quão delicado e sensível é a situação. Mas um dos principais objetivos desse podcast também é você sentir que você não está sozinho, que há uma solução. E agradecer, e o escritório está à disposição também. Bacana, bacana. Então é isso, esse foi o Justiça Certa de hoje. Quero deixar aqui o meu abraço para você. Te aguardo no próximo programa. Lembrando que toda semana tem um episódio novo. Inclusive vai vir agora novos convidados também, trazendo muita informação para você poder dar o seu passinho em direção a uma vida saudável, uma vida mais feliz, uma vida sem dívidas, tá ok? Um grande abraço e até o próximo. Muito obrigado.